Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer então essa primeira videoaula falando sobre o artigo que a gente publicou lá no Instagram. Então, lembrando para vocês como é que funciona. No perfil do Instagram de Educação Física de Precisão, toda segunda-feira nós vamos lançar um artigo. Na quarta-feira nós faremos uma análise sobre a aplicação prática desse artigo. E no final de semana, aqui no YouTube, nós temos uma videoaula explicando melhor o artigo e fazendo algumas relações, talvez até com outros artigos, como a gente vai fazer hoje. Vamos falar um pouquinho então sobre aquele artigo de cafeína e desempenho. O artigo que eu publiquei segunda-feira ali na Educação Física de Precisão é esse aqui, que fala sobre a relação entre os genótipos II e DI sendo mais responsivos aos efeitos ergogênicos da cafeína do que o genótipo DD do gene que produz a enzima conversora de angiotensina, da ECA. Isso respeito à potência aeróbica, frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço num grupo de adolescentes brasileiros. Então vamos tentar contextualizar primeiro por que eles utilizaram a ECA. O gene da ECA, ele tem um polimorfismo onde você encontra uma deleção ou uma inserção de pares de bases, são 230 e poucos pares de bases mais ou menos, e as pessoas que têm esse alelo de inserção, geralmente está associado a uma menor atividade, a menor produção, menor atividade da enzima conversora de angiotensina. A enzima conversora de angiotensina, o que ela faz? Pega a angiotensina 1 e transforma em angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Quando você tem um dos alelos, um do seu genótipo, apenas um alelo I, ou os dois alelos do genótipo I, você tem uma menor produção, menor atividade dessa enzima, e isso favorece a vasodilatação por uma menor ação da ECA. Tendo uma maior vasodilatação, isso também está ligado com uma maior predominância de fibra de tipo 1, você automaticamente tem um maior potencial para uma performance de endurance. Então eles resolveram associar a cafeína. Por quê? Porque a cafeína ela vai gerar uma ação de antagonismo no receptor da adenosina. E a adenosina ela é um potente vasodilatador. Então, se você tem um genótipo que está influenciando na vasoconstrição, na vasodilatação, e você coloca a cafeína, que vai ter também uma ação sobre a questão vasodilatadora, eles querem saber, será que tem influência somente o genótipo da ECA? O que eles viram então? Eles pegaram ali adolescentes, e se você for ver aqui, os grupos não são homogêneos, a quantidade de pessoas não é homogênea, nós temos aqui 22 pessoas no DD, 40 no DI ou no ID e 13 no II. Aí você vai me falar, pô, mas isso aí não dá, os grupos têm que ser homogêneos, certinho. Quando a gente fala de estudo genético, como avaliando o genótipo, a gente utiliza a equação de Hardy-Weinberg, que significa que a distribuição dos genótipos tem que ser semelhante àquela que é encontrada na população. E é por isso que vocês sempre vão encontrar essa diferença, tá? Geralmente o grupo homogêneo tem mais pessoas do que os heterogêneos, e nos heterogêneos geralmente tem um genótipo que é mais penetrante na população e um outro menos penetrante na população, tá? Então isso aqui é normal. Então os grupos são homogêneos e faziam uma ingestão habitual de cafeína, que apesar de ter aqui ó, uma média um pouquinho maior, vocês percebem que o desvio padrão ele é alto em todos os grupos, então não há uma diferença estatística entre o consumo habitual de cafeína por todos os grupos. E eles foram fazer então um teste ioiô para verificar frequência cardíaca, para verificar VO2 máximo, para ver a distância percorrida, para ver percepção subjetiva de esforço nesses grupos. Simplesmente eles analisaram o consumo habitual do café, que era mais ou menos igual de todos esses grupos, e foram ver o resultado dos testes. Olha que interessante, tá? Quando eles aplicavam placebo, tá, nas pessoas, vocês tinham um resultado. Quando foi aplicado a cafeína, 6 miligramas por quilo, o grupo DD teve praticamente o mesmo resultado. O grupo ID conseguiu ter um resultado um pouquinho melhor, tá? E o grupo II também teve um resultado melhor. Pô, legal. Então quer dizer que se você ingerir cafeína, você vai ter um resultado melhor na distância total que você consegue percorrer. Se você tiver pelo menos um alelo I, ou seja, se a resposta do seu sistema renina-angiotensina não for tão forte através da enzima conversora de angiotensina. Por quê? Quando você faz exercício, uma das primeiras coisas que acontece é o aumento da adrenalina. Essa adrenalina, quando aumenta, ela estimula a produção de renina. E essa renina se liga com a angiotensina gene, produzindo angiotensina 1, que vai ser convertida pela ECA em angiotensina 2. Então, quando você vai fazer esse exercício, você tem uma alta descarga adrenérgica.
Se você tiver um efeito rebote do sistema renina-angiotensina de vasoconstrição, isso vai dificultar um pouco o seu exercício. Se você não tem esse efeito tão acentuado, a vasodilatação causada já pela adrenalina vai favorecer com que você consiga fazer o exercício. Significa, por exemplo, déficit de oxigênio durante o exercício menor. Isso significa que quando você tem variações de intensidade, você se recupera mais rápido. Isso significa provavelmente até uma frequência cardíaca de repouso menor. Então, tudo isso tem associação com esse gene da ECA, ok? Mais um dado que eles encontraram. A avaliação do ioiô, eles verificaram um aumento da resposta do VO2 quando as pessoas que tinham o alelo II ou ID fizeram o teste utilizando cafeína. Nada muda em quem é DD, ou seja, realmente quem é DD não tem o efeito da cafeína. Para quem é ID e principalmente quem é II, sim, tem um efeito de melhora. Mas calma que a gente vai discutir um pouquinho melhor isso mais para frente, tá? Frequência cardíaca. Frequência cardíaca igual nos testes, quem utilizou placebo e cafeína e era DD, e a frequência cardíaca maior para quem tem pelo menos um alelo I, ou seja, realmente você consegue ter um desempenho melhor utilizando a cafeína se você tiver pelo menos alelo I, um alelo I no seu genótipo para a ECA. Mas olha só que interessante. Não é só um genótipo que a gente tem que avaliar quando a gente faz uma avaliação genética da pessoa, não é um gene só. Quando a gente utiliza um gene só, a chance de a gente errar, ela acaba ficando maior. Olha esse estudo que interessante, tá? O genótipo da CYP1A2, cafeína e performance de endurance em atletas. Olha só, os três grupos homogêneos, e aí eles pegaram as pessoas divididas pelo genótipo deste gene aqui, que está relacionado com a metabolização da cafeína. Tem pessoas que metabolizam ela de forma mais rápida e tem pessoas que metabolizam ela de forma mais lenta. Então, quem metaboliza rápido, principalmente, é esse aqui que tem o genótipo AA. Os outros dois têm uma metabolização mais lenta. Isso significa que a cafeína não vai ter aquele efeito agudo, mas ela vai se manter por mais tempo causando efeito. Mais tempo causando efeito é mais tempo agindo de forma antagonista à adenosina. É mais tempo causando vasoconstrição ou impedindo vasodilatação. Isso talvez não seja bom. O que a gente costuma ver na literatura é isso aqui, ó, tá? A gente faz uma análise com um monte de gente e vê o resultado total. Então, se nós pegarmos aqui, ó, 10 quilômetros pedalando, ok? Sob efeito de 0 miligramas por quilo de cafeína, 2 miligramas por quilo de cafeína e 4 miligramas por quilo de cafeína. Significa que, se você tomar 2 miligramas por quilo, você vai melhorar o seu desempenho. Se você tomar 4 miligramas, você vai melhorar ainda mais. Se você pegar esse dado, esquece o que a gente falou da ECA, pega somente esse dado. Você vai pegar o seu atleta e vai falar, bom, eu vou colocar você para tomar 4 miligramas por quilo, porque 4 miligramas por quilo melhora a sua performance na endurance. Se você pegar o outro da ECA, você já vai falar, opa, peraí, 4 miligramas melhora o seu desempenho. Mas olha, eu já sei, já li um outro que está falando que 6 para você que é DD, não vai mudar nada. Então, muito provavelmente 4 também não vai mudar nada. Se 6 miligramas não vai mudar nada, 4, que a atividade vai ser um pouco menor, também não vai mudar nada. O que a gente tem de mais informação? Vamos começar a associar agora os genótipos, tá? Vamos pegar o genótipo da ECA e o genótipo da CYP1A2. Olha que interessante. Se nós pegarmos as pessoas que são AA, isso aqui é exatamente o mesmo comportamento do grupo todo, percebe? 0 miligramas você tem um resultado. Com 2 miligramas você tem um outro resultado. Com 4 miligramas você tem um resultado. Ou seja, você completa os 10 quilômetros num tempo menor. Ou seja, você fica melhor, você tem uma melhor performance aeróbica. Muito bem. Se você tiver o genótipo AC, ou seja, um alelo que é metabolizador rápido e um alelo que é metabolizador lento, de 0 para 2 não melhora nada, de 2 para 4 melhora um pouco. Agora, se você for homogêneo para o alelo de quem é metabolizador lento de cafeína, então aquele que não vai ter um pico de desempenho, mas que a cafeína vai fazer efeito ao longo do tempo, por bastante tempo, 0 miligramas é melhor do que você tomar 2 miligramas e é estatisticamente melhor do que você tomar 4 miligramas. Ou seja, as pessoas que tomaram 4 miligramas tendo o genótipo CC, elas pioraram o rendimento. Só que se você olhar para este gráfico, você daria 4 miligramas para qualquer atleta. Então, aí vem a importância do que a gente chama de educação física de precisão. A gente precisa começar a olhar para os fatores genéticos na hora de prescrever treinamento. Principalmente quando a gente está falando de alto rendimento.
onde esse tipo de conduta é normal. A gente pega ali o que a gente tem na literatura e aplica no nosso atleta porque a gente quer que eles melhorem, é óbvio. Porém, já tem muita informação genética que vão fazer com que a gente tenha um olhar um pouco mais crítico de, ok, mas quem é o meu atleta? Porque se o meu atleta, por exemplo, for AA, mas ele tiver o genótipo DD, será que ele vai melhorar? Ele vai ter uma metabolização rápida, isso significa que a cafeína vai ter um efeito muito agudo. Esse efeito agudo vai gerar totalmente o efeito antagonismo da adenosina, ou seja, vai gerar uma dificuldade de vasodilatação. Se ele for DD e eu aumentar o estímulo, eu vou ter maior descarga adrenérgica, estimulando o sistema renin-angiotensina com uma ECA de alta produção e alta atividade. Talvez não seja benéfico. Aí o que que eu faço nesse caso? A gente testa. Então, você já vai com uma cabeça diferente na hora de testar. Você já sabe que ele é um metabolizador rápido, então pode ser que ele tenha efeito, porém, ele tem um componente vasoconstritor no sistema renina-angiotensina que pode bloquear esse efeito. E aí você testa com ele durante os treinos. Você testa 2 miligramas, você testa 4 miligramas, você testa 6 miligramas, só que agora você está testando com uma informação muito mais precisa. Porque se você não tivesse essa informação, você daria 4 e o resultado dele caindo, diminuindo, você ajustar, falar que ele não dormiu bem, falar que ele não se alimentou bem, falar que ele não está treinando forte, tá? Essas são as informações que nós teríamos, que nós passaríamos pela nossa cabeça de treinador se a gente não tivesse esse tipo de informação. Então, quando a gente vê que o desempenho ele piora quando a gente está falando de cafeína, de utilização de cafeína para pessoas baseadas simplesmente no genótipo, a gente precisa levar essa ideia, essa consideração, essas informações em consideração. Então, voltando aqui para a gente finalizar, o sistema renina-angiotensina tem um papel extremamente importante na oferta de oxigênio, na oferta de nutrientes, e tudo aquilo que você for colocar como um recurso ergogênico, tentando favorecer a parte metabólica, tem que levar em consideração os processos que vão entrar no exercício. Tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Até a próxima.